Cada rede social tem uma personalidade. Entender um pouquinho mais sobre cada uma delas nos ajuda a ter um posicionamento mais estratégico e mais efetivo. Deixa eu te explicar. Hoje a gente sabe que é muito interessante quando a gente está produzindo conteúdo para divulgar o nosso trabalho, para divulgar o nosso serviço, para conseguir mais pacientes, para conseguir mais clientes, que a gente esteja em vários canais, ou pelo menos em mais que um. Isso porque não é interessante que a gente use todo o espaço do digital com apenas um canal de aquisição. Mas o que é interessante a gente pensar, além disso, é entender que cada espaço, cada rede social tem características muito específicas e aí a gente precisa adaptar tanto o nosso conteúdo quanto o nosso tom de voz para cada uma delas. Primeiro passo. Antes de escolher qualquer coisa, antes de escolher qualquer caminho, você precisa ter bastante clareza de duas coisas. Primeiro, da sua forma de se comunicar, da sua estratégia de comunicação, da sua estratégia de marca, que na prática é um caminho de clareza, assim. Ele determina o seu tom de voz, ele determina o que é importante você deixar muito claro, os seus valores. Ele cria essa personalidade da sua marca e ele consegue te ajudar a navegar em todos esses pontos de contato no digital. Esse é o ponto principal. A gente faz isso aqui na Conteúdo e Tal, e aí se você quiser saber um pouco mais, é só ver ali a descrição do nosso vídeo. Mas um segundo ponto que também já tá dentro da estratégia de comunicação, mas é que é muito importante a gente trazer com bastante ênfase, é entender o nosso público-alvo e a nossa persona, o nosso cliente ideal. Por que a gente tem que fazer isso? Porque escolher a rede social tem tudo a ver com um entendimento sobre o nosso público, com um entendimento sobre a nossa persona. Aonde essa pessoa estiver, é importante que a gente esteja. Então, a gente tem que entender, além, claro, das características específicas da rede social, a gente tem que entender em qual desses lugares está o nosso público, ou ele está com mais frequência, por exemplo, ou ele acha o espaço mais relevante, ou ele busca informações com mais frequência. E aí, estar nesse local é muito importante. Adaptar a nossa comunicação e estar nesse local é muito importante. Além disso, além desse entendimento, a gente precisa também entender um pouquinho mais sobre cada rede social. E aqui o nosso objetivo é passar um panorama bem rápido, assim, um resumão, para te dar algumas informações e te dar uma base para entender um pouco melhor sobre cada uma dessas redes. E aí depois, é claro, vale super a pena se aprofundar um pouquinho mais para entender de fato o que cada uma é e o que cada uma faz. Então, para começar, vamos começar pelo Instagram, que hoje é uma das redes assim mais importantes. É a mais importante, eu diria, quando a gente fala de produção de conteúdo. Hoje o Instagram, ele tem uma personalidade meio mesclada, porque ele permite que a gente tenha conteúdos de muito fácil consumo, de humor, de entretenimento, mas ele também permite pontos de conexão mais densos, ou seja, hoje os Reels já permitem um tempo maior, a gente tem as lives, a gente tem os carrosséis que também envolvem a pessoa, a gente consegue trazer mais pontos de contato, a gente consegue trazer mais tempo, a gente consegue trazer várias formas de interação. Além disso, com a quantidade grande de formatos que o Instagram permite, e também as várias interações, desde os stories até os posts, as curtidas, os envios, agora até com o Edits, que é o aplicativo de edição próprio do Instagram, ele permite que a gente participe de vários processos, ele permite que a gente tenha contato por vários momentos de consciência do nosso cliente. Então, por exemplo, uma pessoa que ainda não te conhece, mas que sabe que tem ali um incômodo que você pode resolver, a partir de um vídeo de altíssimo consumo, que não tem muita informação, às vezes não tem nem muito texto, ele pode te conhecer, pode te seguir, e aí pode ficar na sua base, para ser qualificado depois. Depois, a gente tem esses conteúdos que são mais meio de funil, e aqui eu estou usando o funil como um exemplo. Geralmente, hoje no marketing, o funil não é suficiente para entender as jornadas de compra e todas essas coisas, mas é só para a gente pensar um pouquinho mais e para ser um pouco mais fácil de entender. Depois, a gente pode trazer conteúdos um pouco mais densos, assim, das pessoas que já entendem um pouco mais sobre o que elas têm, já procuram talvez a sua especialidade, ou já procuram alguém como você, ou já sabem que gostam de pessoas que falam sobre os assuntos que você fala, e ali já é um conteúdo mais técnico, um conteúdo um pouco mais aprofundado, um conteúdo que traz mais informações, que também apresenta um pouco mais de você. E aí a gente também permite, pelo Instagram, o Instagram nos permite, na verdade, esses conteúdos de conversão, que é com uma chamada direta, que é com assim, compre agora. E aí realmente a gente pode vender pelo Instagram. Então, por conta de todo esse ecossistema, hoje o Instagram é uma rede muito forte. E também aqui no contexto Brasil, ele é indispensável, porque ele é quase uma vitrine. Sempre que alguém vai agendar alguma coisa, vai buscar algum serviço, o Instagram serve como esse cartão de visitas. E aí é importante que a gente tenha um posicionamento organizado ali, além de todas essas facilidades que ele nos permite, por conta de vários pontos de contato e de várias ferramentas. Outra rede, depois do Instagram, eu diria que as outras redes, né, ali, TikTok e YouTube, são indispensáveis, a gente precisa falar delas. Vou começar falando um pouco mais sobre o TikTok. O TikTok mudou e revolucionou muito do que a gente entende hoje como redes sociais. O próprio Instagram hoje é extremamente influenciado e mudou muito, mudou todas as suas configurações por conta do sucesso do TikTok. Hoje o TikTok permite que a gente fale também com pessoas. É a rede que mais permite que a gente crie comunidade com
maior facilidade, digamos assim. Hoje o TikTok, ele não traz tanto esses pontos de contato diversos com o Instagram, mas ele é uma rede de descoberta. Ele é uma rede em que as pessoas são muito curiosas e que estão muito mais abertas para escutar o que as pessoas têm a dizer, para escutar histórias diferentes, para serem impactadas de outras formas. Então ali o TikTok a gente encontra desde vídeos rápidos até de vídeos muito longos, desde vídeos assim de trends e de dancinhas até histórias, ensinamentos, a gente encontra disso tudo. Geralmente o TikTok, ele é um público um pouco mais jovem, mas não é só público jovem. Então a gente consegue falar ali com pessoas de 30, 40 anos até claro, os adolescentes e 20 e tantos anos. Mas o TikTok hoje ele permite bastante coisa, ele é muito maior e muito mais abrangente do que ele era no início. E aí outra coisa que é interessante do TikTok é que na verdade ele não tem tanto essa questão do funil. E se a gente fizesse um comparativo aqui entre Instagram e TikTok, o Instagram ele permite que a gente trabalhe ali mais vendas mais caras até. O TikTok geralmente não, geralmente ele é um pouco mais de descoberta e a gente consegue até vender mais tickets um pouco menores. Enfim, é interessante a gente entender essas diferenças. E aí, quando a gente fala de YouTube, que seria assim, essa terceira grandiosa rede, o YouTube é maravilhoso, a gente sabe. E o YouTube tem uma grande qualidade que é as pessoas que estão aqui e quem produz conteúdo, você que está aqui me vendo, está disposto a ter aulas mais longas. E aí, isso é uma grande chave pra gente. Porque quando a gente tem um tempo maior de contato com essa pessoa, quando o meu espectador fica mais tempo me vendo, isso quer dizer que ele vai criando um reconhecimento maior. Quer dizer que eu vou tendo mais autoridade com ele. E ele tá passando mais tempo comigo para entender quem eu sou, para gostar ou desgostar, para confiar em mim. Então isso é muito importante, porque isso faz com que a gente tenha um relacionamento até mais profundo. Hoje o YouTube, ele também permite os shorts, por exemplo, ele permite lives, ele permite conteúdos densos, conteúdos de ensinar a fazer, mas também permite conteúdos de reflexão, como também permite conteúdos de entretenimento. Isso tudo vai depender um pouco mais do seu público, do seu nicho, né, dos seus objetivos também com essa rede social. Mas o YouTube, no geral, ele é ótimo quando a gente quer construir autoridade e quando a gente quer construir robustez. Aqui a gente sabe que o público é extremamente fiel, a gente sabe que as pessoas realmente acompanham, a gente sabe que as pessoas estão sempre de olho. Então é muito interessante a gente usar o YouTube, principalmente nessa questão de trazer conhecimento, principalmente quando a gente tem alguma questão educacional, né? Ou somos professores, ou queremos vender coisas, cursos, coisas ensinando a fazer. O como fazer aqui é muito importante. E aí, claro, é uma rede que está cada vez se aperfeiçoando mais nas métricas, que dá muito mais opções. A gente pode até postar coisas estáticas aqui hoje, mesmo que não sejam tão comuns assim. Os vídeos de React também são muito famosos, então a gente consegue explorar bastante coisa no YouTube. E recentemente também a gente tem a ascensão de volta dos vlogs. Então as pessoas acompanhando, pessoas estudando junto, isso, a gente consegue explorar bastante, sabe? A gente consegue entender bastante também a respeito do YouTube quando a gente pensa nessas pequenas ferramentas que não são tão pequenas assim. E aí o YouTube também, geralmente a gente consegue fazer vendas, mas as vendas não tão caras. O ideal é sempre trazer o público de uma rede para outra e ir fazendo essas correlações assim. Como o Instagram permite esse contato mais próximo, os stories são muito fortes e diariamente é sempre interessante direcionar para o Instagram, porque ali a gente consegue fazer as vendas mais efetivas, tá? E aí, falando também de outras redes, por exemplo, temos o LinkedIn, que é muito importante, principalmente quando a gente fala com o público B2B, não só, tá? Hoje em dia a gente consegue falar com o público B2B em todas as redes, se a gente quiser, inclusive no TikTok. Mas o LinkedIn, ele é um público mais corporativo, mais voltado para carreira, mais voltado para vagas. A gente tem toda uma performance diferente, um estilo diferente. Então é muito mais sério, é muito mais técnico, existe mais espaço para notícias, existe mais espaço para um desenvolvimento mais robusto mesmo de conteúdo. E ali a gente tem a grande facilidade de se conectar especificamente com as pessoas a partir dos seus cargos. Então, o que não é fácil em nenhuma dessas outras redes. E aí, por isso que é tão interessante para o B2B, porque daí a gente entende, essa pessoa trabalha naquela empresa e ela faz isso, e a gente consegue entender um pouco mais dessa cadeia decisória. E aí, claro, se a gente está vendendo um produto, um serviço, ou está querendo se conectar com essas áreas, é interessante a gente ter esse tipo de informação. E aí, no LinkedIn, a gente tem bastante potencial. Com conteúdos até de carrossel, hoje em dia está performando bastante. Conteúdos só de texto também performam bastante no LinkedIn, é a única rede, assim, que nos dá tanta relevância nesse sentido. E a gente pode testar um pouco de vídeo, a gente pode tentar testar artigos um pouco mais longos, isso tudo também é bem importante. Depois disso, a gente pode falar também do Facebook e do
X, Twitter, enfim. O Facebook hoje ele é usado por um público muito mais velho, geralmente ele é muito associado àquelas notícias que não são tão interessantes, ou agora ele está muito povoado pela IA, então tem muita coisa bem sensacionalista, e ali algumas fake news bem interessantes que nascem no Facebook. Hoje, no Brasil, principalmente, ele é mais para esse público e ele é mais para pessoas um pouco mais velhas. Inclusive, os resultados de anúncio no Facebook, eles já, para alguns nichos, eles já não fazem mais tanto sentido. Mas é interessante a gente pensar que se por acaso você tem esse interesse de entrar em contato com o público mais velho, o Facebook, ele traz bastante disso. E o Twitter, por mais antigo que seja, né, agora é X, enfim, não é uma rede tão viral como o TikTok, mas ainda existe um público muito fiel. E o Twitter é muito instantâneo. Então ali ainda tendências, polêmicas, isso tudo nasce no Twitter. É interessante a gente entender também se faz sentido ou não estar ali. Claro que o Twitter, ele tem uma linguagem muito diferente, os caracteres são muito menores, e hoje o Threads, ele faz essa mesma relação com o Twitter, mas dentro ali do algoritmo do Instagram, que eu tinha esquecido de até de comentar, que também é uma rede que possibilita essas atualizações instantâneas, que possibilita uma narrativa, assim, de história, sabe? Possibilita que a gente conte histórias com poucos caracteres e que sejam divulgadas em tempo real. Também é interessante a gente pensar se faz sentido ou se não faz, mas mesmo assim o Twitter ainda é esse lugar de trazer muitas notícias, principalmente para públicos específicos, como, por exemplo, públicos de futebol, né? Jornalistas e, enfim, notícias a respeito do futebol. Isso tudo é muito interessante. Tá, dito tudo isso, o que eu faço então? Quais são as suas recomendações? Por onde que eu começo? Por onde eu não começo? O que eu faço? Beleza. Eu indico todo mundo ter uma presença ativa no Instagram. Não precisa ser ativa postar todos os dias, eu diria pelo menos umas 3 vezes por semana, mas ter ali esse contato com as pessoas, porque o story, o feed, eles nos permitem fazer muita coisa, tá? Então, o Instagram como principal. E aí, como secundária, aí essa escolha entre LinkedIn, YouTube e TikTok. Depende do seu objetivo e depende da sua persona. Se for uma persona mais aberta, se for alguém mais jovem, se você tá buscando uma criação de comunidade mais rápida, assim, aí a gente vai pro TikTok. Se você tá dando aula, se você tá buscando pessoas que estão mais interessadas em conteúdo bem denso, educacional, YouTube. E aí, se você quiser se comunicar especificamente com essas pessoas do corporativo, LinkedIn. Faz essa análise e, claro, a partir disso você vai entender o que faz sentido e o que não faz. Mas, no geral, é importante a gente sempre lembrar, cada rede social tem uma personalidade e a gente precisa considerar isso para o sucesso do nosso desempenho no digital. Então, se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida aqui, se inscreve no canal, porque é muito importante pra gente. A gente tá aqui toda quinta-feira trazendo bastante conteúdo sobre posicionamento, conteúdo e digital. Um beijo e até o próximo vídeo.